outras soluções tampões. E, deixa eu ver, com outras soluções tampões de CHAPS e DDT. E os resíduos de cisteína foram acrilados, como eu já tinha dito antes, com a alquilamida leve para os bebês, as amostras dos bebês convalescentes, e com a acrilamida pesada para as amostras dos bebês ainda com a doença. E a altura do pico, depois da análise por espectrometria de massa das amostras tratadas com acrilamida pesada, dividida pela altura do pico das amostras tratadas com acrilamida leve, fornece a quantidade do aumento de HPN 1, 2 e 3 em relação à doença aguda, e a diferença mostra a diferença dos HNPs mesmo. Enfim, ficou confuso, mas... Enfim. As proteínas dos aspirados traqueais foram separadas por eletroforese em gel unidimensional, o SDS-PAGE. E a digestão tríptica, né, a clivagem com tripsina, foi realizada em gel. As proteínas foram identificadas por impressão digital de peptídeos baseada em espectrometria de massa, usando um software que, se eu não me engano, a pronúncia é Mascot. E foram 6 espectros de massa para cada amostra individual. E as digestões trípticas realizadas as digestões trípticas em gel foram geradas a partir do SDS-PAGE e submetidas a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa tandem. Então, esses são os resultados da espectrometria, esses são os picos dos quais eu falei, que mostram a diferença da quantidade dos HNPs, dos bebês convalescentes e dos bebês doentes. E após a separação das frações combinadas em gel de SDS, as defensinas foram identificadas e quantificadas pela análise do Malditoff. E o método de quantificação usado nesse relatório é baseado na alquilação, que é a transferência do grupo alquila de uma molécula para outra, dos resíduos de cisteína em proteínas com acrilamida deuterada e não deuterada. A acrilamida pesada, ela tem 3 deutérios ao invés de 3 prótons. Então, ela tem 3 unidades de massa a mais que a acrilamida leve. E é isso que foi usado para diferenciar as duas amostras. E a proporção da intensidade de sinal para as formas isotopicamente normais e pesadas do peptídeo revela o aumento de cada peptídeo relacionado com a doença. As amostras dos indivíduos convalescentes e dos indivíduos doentes foram misturadas em volumes iguais, com base no teor de fosfolipídios. Após a mistura, as amostras foram separadas e comigraram em SDS-PAGE. Elas comigraram, apesar das massas serem diferentes, porque a técnica SDS-PAGE ela não é tão sensível em relação à massa quanto a técnica Malditoff. E as massas das amostras dos doentes e dos convalescentes são... enfim, já expliquei isso. Por isso que elas migraram numa única banda. Eu vou voltar aqui para vocês verem. E essa banda foi cortada e sujeita à digestão em gel com tripsina para comparar os peptídeos com melhor precisão e confiabilidade. A tripsinólise dos HNPs produziu 4 peptídeos, o P1, o P2, o P3 e o P4. Deixa eu achar, não, peraí. Aqui. O P4 não foi estudado nesse artigo. Os picos de P1 foram usados para diferenciar os picos individuais dos HNPs,
porque eles foram os únicos diferentes, né? Com uma diferença no N-terminal. E o P2 foi usado para quantificar o aumento total dos HNPs, mas também poderia ter sido usado o P3. A identificação dos HNPs foi confirmada por experimento controle de cromatografia líquida por espectrometria de massa, mas o artigo não mostra esse experimento controle. E o P2 com resíduo de cisteína é representado por 2 picos deslocados por 3 unidades de massa. O maior pico é da amostra tratada com acrilamida pesada. E a diferença da altura dos picos das amostras dos convalescentes e dos doentes sugere um aumento dos HNPs. A alquilação com acrilamida adulterada introduziu 3 Daltons para cada cisteína. E, por isso, as amostras de P1 dos doentes tiveram um deslocamento de 6 unidades de massa. A tabela 1... Essa tabela aqui. A tabela 1 mostra que todos os pacientes tiveram um aumento na quantidade de HNPs, 1, 2 e 3, quando eles apresentavam a doença aguda pelo vírus sincicial respiratório. Foi um aumento em relação aos HNPs dos convalescentes. E não houve diferença significativa entre o aumento dos HNPs 2 e 3, mas o aumento do HNP 1 foi maior. E os dados dos experimentos identificaram, como eu falei, né, um aumento de peptídeos antimicrobianos e particularmente de beta-defensinas nesses aspirados traqueais. E alguns trabalhos foram feitos e identificaram que bebês, mesmo sendo prematuros, têm peptídeos antimicrobianos presentes nas veias aéreas e são capazes de aumentar o nível desses peptídeos em caso de infecção pulmonar ou inflamação sistêmica. E essa parte, professor, ficou um pouco confusa para mim, porque o aumento dos HNPs, ele foi corrigido pelo teor total de fosfolipídios da amostra, e o resultado sugeriu que esse aumento não foi apenas devido ao influxo de neutrófilo, mas também da própria produção maior dos HNPs. E é isso. Joia, Isadora. Gostei. Obrigada. Não achei obrigada, então ficou obrigada mesmo. Joia. Vamos lá, antes de eu falar, dúvidas, pessoal? O que vocês têm de perguntas aí para a Isadora? Fala, Marcos. Eu não sei se eu entendi direito. Quando ele tirou esse aspirado e colocou no SDS Page, lá tinha tanto proteína de neutrófilo, como de vírus, como de outras coisas, né? Sim, aí eles tiraram os sobrenadantes e deixaram as proteínas que estavam ligadas ao muco e as proteínas do neutrófilo. Ah, tá. Então, eu também estava com um pouquinho de dúvida em relação a essa parte dos métodos. Aí vai uma dica para vocês, Adora. Quando você fizer uma apresentação, tenta manter sincronizado o slide que você está apresentando com o que você está falando. Porque às vezes desencontrava, às vezes estava mostrando uma coisa no slide e você já estava falando de outra lá na frente. Aí eu percebi isso, desculpa, gente. Tá falando. Por exemplo, essa história do método também confundiu um pouco, porque foi uma situação em que aconteceu isso. Você falou do método e o que estava projetado não acompanhava. Como é que foi essa história do preparo da amostra? Ele pegou o lavado broncoalveolar e fez algum tratamento para separar as células do muco do que está secretado ou tratou tudo junto? Deixa eu abrir, eu vou compartilhar de novo. Não, ele fez vários passos, né? Primeiro ele fez ele
usou o coquetel inibidor de protease. Aí esse coquetel, ele tinha a protinina, bestadina, E64. Antes de saber como ele tratou protease ou não, estou querendo identificar melhor o que é a amostra dele. É célula isolada do lavado ou é o que foi secretado? É o que foi o muco que foi do aspirado traqueal. Eu troquei. Tá, então foi o muco. Ele pegou o muco. Contendo célula, contendo neutrófilo, descamado epitelial, Sim. foi secretado tudo. Uhum. Tudo junto. Pois é, se foi tudo junto, como é que ele fez para diferenciar o que estava dentro das células do que estava fora das células? Isso ficou confuso para mim também, porque o artigo não explicou direito. Mas ele fez eletroforese, cromatografia, centrifugação. Ele usou várias soluções tampões. Ele fez centrifugação mais de uma vez. Ele descartou os sobrenadantes. Ele pipetou os pellets com chaps e triton. E depois... Ele fez centrifugação do material e descartou o pellet e ficou só com sobrenadante. Ele pegou só a fração solúvel, então. Sim. Tá, e depois teve uma sonicação. A célula foi embora. Uhum. Tá, aí faz mais sentido, então, essa história de pegar o que foi secretado pelos neutrófilos e aí incluir esses peptídeos. Sim. Só que a conclusão, para mim, ficou confusa, porque o aumento dos HNPs, ele não foi só devido ao aumento dos neutrófilos, mas parece que teve uma produção maior de HNP também. Isso. O que ele tentou diferenciar ali foi o seguinte, porque nessa situação você tem um aumento da quantidade de neutrófilos que vai para o lugar. Então, se é um peptídeo produzido por neutrófilos, você tem mais neutrófilos indo para lá, você espera que você tenha mais peptídeo, porque tem mais células que produzem. Mas ele notou que, além disso, cada neutrófilo produziu mais do peptídeo. Entendi. O aumento não foi proporcional ao aumento da quantidade de neutrófilos. A quantidade de neutrófilos dobrou. Ok. Só que a quantidade de peptídeos triplicou. Então, sim, além de ter mais neutrófilos, cada neutrófilo estava produzindo mais. Produzindo mais. E ele verificou isso com base no teor de fosfolipídios. Com base no teor de fosfolipídio, pois é. Ele se livrou da eu posso abrir o artigo aqui. Peraí. Aí compartilhar com vocês. Porque a conclusão para mim ficou confusa. Peraí. Posso compartilhar a tela? Peraí. Aqui. Professor, é comum os artigos falarem nessa quantificação relativa? Essa relativa está fazendo referência ao próprio espectrômetro ou ao SDSP? Está fazendo referência ao método de quantificação que você usou. Por exemplo, o que a gente faz é a quantificação relativa. Quantificação relativa quer dizer, você sabe que houve variação de quantidade entre uma condição e outra. Você sabe, por exemplo, que uma condição tem o dobro da outra, da proteína X. Mas você não sabe, em termos absolutos, qual é essa quantidade. É o dobro, mas é quanto? Quantos mols por litro eu tenho daquela molécula? Então, se você determina a concentração ou a massa específica daquele componente, tem uma quantificação absoluta. Se você só sabe um em relação ao outro, mas não sabe quanto tem em cada um, aí é relativo. Obrigado. Então, Isadora, você tem aqui...
total de fosfolipídio. Quer dizer, provavelmente eu não vi como é que ele fez essa quantificação de fosfolipídio, mas ele provavelmente deve ter feito algum método de solubilização e quantificou o fosfolipídio. Então, pela quantidade de fosfolipídio, você tem como estimar a quantidade de células. Uhum. Ele faz os experimentos controles e ele não fala muito sobre esses experimentos controle. Que... Tá. Também. Eu só achei um pouco estranho normalizar isso pela quantidade de fosfolipídio, porque fosfolipídio você vai ter em outras células também. Né? Uhum. Se você tiver célula de mucosa respiratória descamada, ela vai contribuir para o aumento de fosfolipídio. Uhum. Então, seria mais confiável se ele normalizasse isso pela quantidade de neutrófilos. Então, faz uma quantificação de células ou por citometria ou por microscopia, ver quantas células tem para comparar, normalizar a quantificação de proteínas em função da quantificação de neutrófilos, no caso. Da quantificação total de células pode ser questionável porque você pode ter uma variação de descamação de epitélio. Uhum. Aí aumenta a célula sem aumentar a neutrófilo. Sim. Mas aí teria que ver em mais detalhes como é que foi isso. Uhum. O que mais? Marcos, Ilane, Felipe, Isabelle, Carol. Cadê a Isabelle? Ela estava aqui. Ah, tá aqui ainda. Esse pelinho aqui que não mostra. Mais perguntas? Professor, na verdade eu tenho, posso fazer? Claro. Quando ele fala aqui que não há sequência gênica para codificar o HNP2 e que acredita-se que ele é uma clivagem dos outros HNPs, como esse artigo é mais antigo, eu não sei se isso mudou, se já tem agora, eu não sei se já tem artigos mais recentes falando sobre isso. Não dá para saber, mas você entendeu por que ele levantou essa hipótese? Você viu? Coloca lá na figurinha que mostra a sequência dos três. Aí você vê que a única diferença dos três peptídeos é o amino terminal. Sim. É o P1. O 1 começa com alanina, o 3 começa com aspartato e o 2 não tem nada nessa posição e começa com a cisteína que vem logo depois. Sim. Então, como não acharam nenhum gene codificando para essa sequência um pouco menor, eles imaginam que isso seja uma modificação pós-traducional, em que a partir do 1 ou do 3, esse resíduo amino terminal foi clivado por uma aminopeptidase. Uhum. Tá bom. Que mais? Mais perguntas, mais dúvidas, mais pontos para discutir? Tem só um comentário. Os que já estão com uma amostra preparada, no caso aqui, Felipe, Isabelle, Ilane e Carol, que caiu de novo. Não, a Carol não está com a amostra pronta ainda não. Felipe, Isabelle e Ilane. Lembra que vocês guardaram as amostras do secretoma, né? Esse estudo, não que a gente provavelmente não faria o mesmo método dele, mas ele mostra a importância de estudar esse secretoma. Ele vai exatamente em 3 peptídeos que são secretados por neutrófilos.
Então, a gente poderia pensar, por exemplo, como é que seria uma abordagem para a gente fazer lá no laboratório que poderia estudar esses peptídeos? O que vocês sugerem aí? Quem dá sugere alguma possibilidade? Se a gente quisesse olhar para esses mesmos 3 peptídeos que ele olhou, mas sem fazer eletroforese, sem digerir os peptídeos, qual seria a abordagem mais adequada? Esses peptídeos que foram secretados, eles, tipo, a possibilidade é grande de eu também ter ele dentro da célula, né, professor? Deles o quê? Eles também vão estar dentro da célula ainda? Uma parte dentro da célula, outra parte fora? Secretado? Possivelmente, sim. É possível que você encontre na célula. Eu não sei, precisaria ver a via de produção desses peptídeos, porque eu não sei se eles são primeiro secretados numa forma de precursor e depois processados fora da célula, ou se eles já são processados dentro da célula e secretados. Se eles forem primeiro processados dentro da célula e depois secretados, sim, você vai encontrar dentro da célula. Mas se eles forem processados só fora da célula, aí você vai encontrar só o precursor na célula. Beleza. Mas a tua observação, quer dizer, você estava pensando, a gente pode procurar o peptídeo dentro da célula na amostra que tem, né? Exatamente. É uma abordagem interessante, mas depende de como ele é preparado. Mas mesmo que ele seja processado fora, você poderia procurar o precursor dele dentro. Mas e se a gente quiser, por exemplo, o Felipe está lá, mas eu quero ver se interleucina 8 estimula a secreção desse peptídeo aqui. E eu tenho o secretoma guardado. Como é que eu posso achar isso no secretoma para quantificar isso, fazer a quantificação relativa da interleucina 8 versus quiescente? Sem marcação? Professor. Sem marcação e sem digestão. Poxa. Vamos lá, o sem digestão eu falei de propósito para cutucar, para forçar um pouquinho. Vamos pensar um pouco além do que a gente já faz. Lembra daquela história de top-down? Pois é, no top-down você consegue identificar proteínas de massa não muito alta. Pelo que eu vi lá no aspecto do gel, esses peptídeos devem estar com uma massa perto de 10 kilodaltons, talvez um pouco abaixo. Então, Esses aqui do experimento? isso. Eu anotei, peraí, deixa eu tentar achar. Mas antes da digestão, né? Não são os fragmentos. São os peptídeos intactos. Aqui fala. Só preciso achar. Seria a massa dos ADNPs, 1, 2 e 3. Mas assim, sendo por volta de 10, é perfeitamente compatível com o top-down. E aí poderia ser feita a quantificação e poderia, inclusive, buscar a modificação pós-traducional ou outras isoformas desses peptídeos. Aí, pela setinha que ele está mostrando aqui, alfa-defensina, tem 14,4 lá em cima. Aí, Aqui. 14, achou? Ah, vai? Pequenininha assim, achei que fosse maior. Mas tudo bem. Isso, de 3,4 a 3,5. Quer dizer, isso é tranquilíssimo para detectar. Caramba. Então dá para detectar, dá para sequenciar, mas tem a limitação
do top-down que a gente consegue fazer para algumas moléculas que você conheça. Então, nesse caso que você conhece, essas daqui, sabe a massa e tal, daria para fazer para elas, mas não dá para fazer que nem a gente faz para o bottom-up nesse sistema shotgun. Vamos ver, vamos identificar tudo que tem aqui. Aí já não dá. Que mais? Tem mais algum comentário aí? Joia. Bom, Isadora, valeu a apresentação. Foi joia. Obrigada. Só que aí eu cheguei e falei, mano, que loucura, porque agora eu não tô entendendo mais nada. Porque, tipo assim, bananou tudo. Um fala que sim, outro fala que não. Será que eu vou ter mais uma discussão na dissertação sobre isso? Já não basta a NADPH? Aí eu estava estudando um review e vi que tem uma proteína chamada serpina, que é a alfa-1 antitripsina, e parece que ela era uma das suas principais atividades era a inibição de elastase de neutrófilo. Aí eu falei, não, vou pesquisar isso aqui e vou saber se tem nos meus estudos. Coloquei lá no meu banco de dados e tinha serpina upregulada em interleucina 8. Beleza. Vou estudar e vou ver um review. Peguei um review de 2018, 2019, sei lá, muito top, mostrando diversas atividades que a serpina pode apresentar no neutrófilo, mas dentre as mais interessantes que eu vi foi NETs e NADPH oxidase, mostrando que a serpina 1 ela é uma proteína imunomoduladora, como a Isabel tinha me falado, só que ela pode ser uma proteína que inibe a NADPH oxidase. Aí eu pensei o seguinte, se a gente tem a serpina 1 upregulada na interleucina 8, os neutrófilos estimulados por interleucina 8, nesse grupo, e a gente tem muitos artigos que mostram que a NADPH oxidase e NETs não podem ser liberados após o estímulo por neutrófilo, não pode ser ativada, então pode ser que essa serpina 1 ela seja a principal modulação dessa resposta. Aí eu pensei o seguinte, no caso, como é que a gente poderia pensar e ver e entender um pouco melhor esse mecanismo? Eu pensei talvez em, como a gente sabe que ela é produzida por neutrófilos após o estímulo, com IL-8, se a gente inibisse a atividade de serpina 1, será que a ativação de NADPH e NETs ocorreriam? Aí, isso não... Legal, quer dizer, eu gostei, de forma geral, o que eu gostei disso que você está apresentando aí é o seguinte, você achou mais um ponto que talvez seja controverso na literatura, precisa ver direitinho se já está estabelecido ou se ainda continua alguma dúvida. Esse ponto está relacionado ao baço respiratório, que é controverso pelo que você já levantou e vai ser abordado no seu trabalho. Então, isso aí está interessante. É um ponto que a gente tem como testar, né? A gente tem como fazer avaliação por fluorescência. A Ilane até já desenvolveu o método para isso. Então, acho que essa linha aí tá interessante também. Se integra, na verdade não é nem uma linha, é um ponto que se integra a uma linha que você já estava desenvolvendo para a sua discussão. Quando você for falar de hipótese respiratória, logo depois disso, você vai ter que emendar a discussão com NET. Beleza. Mas, assim, antes de já ir incluindo isso na NET, você vai ter que estudar melhor essa história para ver o quanto está estabelecido ou não. Se ficar provado, se já está provado na literatura que interleucina 8 não induz liberação de NET em neutrófilo, acabou, não tem mais o que testar. Agora, se ainda tiver essa história de
um disse que sim, mas tinha problema no artigo, depois retratou e veio outro que disse que não. Mas aí depois veio outro que disse que pode ser que sim. Aí então ainda está controverso? Ok, então vale a pena colocar, tentar contribuir um pouco mais e ver o que eles fizeram. Outra coisa, precisa ver o que esses caras já fizeram. Mas se eles fizeram ensaios parecidos com tudo que a gente pode fazer, não tem muito o que fazer ensaio novo, porque já está feito. Talvez possa até fazer um ensaio pequenininho para poder colocar a discussão baseada em resultado seu. Mas tá, já testaram com Cytox, já fizeram citometria, já fizeram microscopia de fluorescência. Nesse campo de ensaio funcional não tem muito mais que a gente vai poder propor. Mas tem a história da proteômica. E aí você pode discutir as proteínas relacionadas à NET com base nesses artigos e integrar essa discussão com o que você vai fazer para a espécie reativa de oxigênio. Tá? Eu vejo que está só mais aparece a liberação de NETs após esse estímulo quando está associado a alguma doença, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo muito isso em tumor, sei lá, artrite reumatoide. Então, isso está elevado. A gente sempre vê uma elevação de IL-8 nesses tipos de doença. Mas, assim, em neutrófilo isolado mesmo, não está tendo esse negócio aí. Essa dúvida aí que gerou. No caso, eu vi só um artigo que fala sobre neutrófilo, interleucina 8 e serpina 1, né? Só que ele fala em uma doença específica, ele não fala nada relacionado a isso não, tipo a NAD ou a NETs. Tá. Precisa ver direito qual o papel dessa serpina, como é que ela é regulada. Eu tenho que dar uma olhada, porque igual você fala, também seria um ponto de originalidade o comentar sobre isso com interleucina 8, né? Porque parece que eu não, até agora, né, eu tenho que pesquisar mais, lógico, não tem nada associado a isso. Pelo que eu vi, né? Eu tenho que pesquisar mais, porque foi uma coisa bem breve mesmo. Tá. Faz isso então, Felipe. Continua dando uma estudada nisso. Me manda o que você já tem da introdução. Vou mandar agora. Ele mandou o desenho que ele estava atualizado, mas não mandou a introdução, não. Ele manda a introdução também. E tenta preparar um esqueminha geral desses tópicos que você está pensando em discutir na dissertação, já colocando mais ou menos como é que se integra. Na verdade, é o que você já está fazendo no desenho experimental, né? Já colocou alguma coisa de espécie reativa de oxigênio e tal. Talvez colocar alguma coisa lá sobre como incluir NETs nessa história. E verificar se vale a pena incluir NETs nessa história. Ah, beleza, vou dar uma olhada. Joia. Marcos, o que você tem para me contar de novo? Professor, tô achando que aquela história de trombose, NET e aspirina não rola, não. Para revisão? Essa história tá ainda muito difícil de se conectar todos. Porque a gente pensa, pô, mas a aspirina inibe plaquetas e a aspirina também inibe NETs, né? Por meio do fator nuclear. Aí a gente pensou, pô, mas NETs pode induzir trombose e tal. Mas a aspirina, ela vai inibir essa trombose pelas plaquetas em pequenas quantidades. Quando ela está em quantidades maiores, ela nunca nem... Quando a gente coloca para ativar em quantidades maiores, ela meio que não quer mais saber da COX. Ela vai agir por outros mecanismos. E é aí que ela vai agir no fator nuclear, que vai inibir a produção de NETs, por exemplo. E pelo que eu vi, essa trombose por NET me parece um pouco diferente da trombose pelas plaquetas.
NETs vai ser mais de questão de já tá lá dentro da doença, né? Tipo, na sepsis e tal, e pode gerar uma trombose ali, que seria uma imunotrombose. Enquanto nas... Concordo contigo que são mecanismos diferentes, né? A trombose desencadeada por NET ou desencadeada por plaqueta. Mas será que não são dois mecanismos que normalmente agem em conjunto? Quer dizer, a trombose desencadeada por NET não dispara a ativação de plaquetas também? E a trombose... Aí a gente tem uns artigos que falam, pô, plaqueta ativada induz a formação de NET. Pois é. E NET ativada não induz a ativação de plaqueta também? Eu imagino que sim. Tem uma revisão que eu acho que eu coloquei recentemente aí, que fala de, como é que era? Coagulação, NET, mais alguma coisa. Eram três fatores. Era complemento, NET e plaquetas, eu acho. Que mostrava a integração desses sistemas. Então, eu acho que tem espaço aí para uma revisão, se você incluir o papel do anti-inflamatório nisso. Quer dizer, anti-inflamatório e antiagregante plaquetário. Será que você não está agindo, na verdade, em dois desses sistemas e imagina que está agindo em um só? Será que esse mecanismo não está parcialmente elucidado? A ideia aí não é achar um negócio novo, é achar o que já está na literatura para tentar juntar as pontas e ver se a gente consegue levantar algumas hipóteses novas a partir do que já se sabe. Você não está muito confiante nessa história, né? Então, eu continuo achando muito arriscado por causa da... O pessoal já está levantando críticas muito bem estruturadas para essa questão da aspirina tá agindo ali só na ciclooxigenase, que é a principal que vai inibir a trombose por plaquetas. Então, realmente, se eu tiver esses anti-inflamatórios que chegam a inibir NETs, eles não vão estar mais agindo na questão das plaquetas diretamente pela COP. Não pela COP. E por outros mecanismos eu ainda não conheço. Tá. Quer dizer, você acha que não tem como juntar essas pontas, não? Eu posso dar mais uma procurada nessa semana, mas... Tá, então faz o seguinte. Enquanto dá essa procurada, mas você já está meio desanimado com isso, propõe um outro tema. Sim. Você já viu vários temas, já levantou várias questões interessantes aí. Então, sugere uma que você acha que, eu acho que aqui vai dar certo. Tá bom. Aqui Tava até fazendo um esqueminha de PAF, aí eu falei, caramba, tem muita coisa interessante aqui. Aí eu fui ver e tinha um artigo de revisão do ano passado. Certo. Não, beleza. Dá uma olhada, então. Aí faz essas duas tarefas aí essa semana. Primeiro, tenta investir um pouquinho mais nesse tema de coagulação, NET e trombose, plaqueta e PAF e AS. E tenta achar um outro tema que você acha que tem mais futuro que esse. Você está chegando à conclusão que esse aí já está meio no fim da linha. Tá bom. Tá joia? Outra coisa, você tinha colocado uma pergunta intrigante lá sobre o intrácrino no WhatsApp. Você colocou lá a sinalização. Foi. Quer dizer, a ideia disso seria um mecanismo de sinalização interno da célula. Liberação de um componente no intracelular que dispara uma via. Esse intracto, ele se refere principalmente à questão dos colesteróis mesmo, dos andrógenos e estrógenos. Eu ainda não vi ele falando sobre mecanismo intráqueno em
outras coisas aleatórias. O intráqueo está mais focado para essa questão das Pois é, porque derivados de colesterol. eu achei estranho esse mecanismo. Como assim, intráqueo? Então, qualquer mecanismo de liberação de mediador com disparo de um mecanismo de sinalização intracelular é um mecanismo intráqueo. Então, eu, tipo, no primeiro momento também pensei que seria muito difícil de pensar com essa definição aí. Mas eu acho que eles querem focar mesmo na definição direcionada para o colesterol. Tá, nesse caso do colesterol, você tem o colesterol da própria membrana sendo liberado e agindo dentro da célula. Mas qual que é a diferença, por exemplo, de produtos de fosfolipase C? Você também está liberando um fragmento de lipídio de membrana que vai disparar uma cascata de reação intracelular. Uhum. Eu achei meio esquisito isso. De fato, existe o termo, é usado, mas eu achei meio esquisito. Pareceu meio forçada essa definição. Eu vou adentrar mais nessa definição aí, para ver se a gente Dá uma olhadinha ali, só para esclarecer melhor como é que é Uhum. isso, o que é, quais mecanismos de sinalização intracelular podem ser chamados de intráqueos e quais não podem, e por que da diferença. Uhum. Essas paradas de mecanismo de sinalização, na literatura, é um negócio muito bagunçado, professor. Até lá no Fisiologia Médica do Guyton, ele dá umas definições mal voadas, que eu nem usei na minha apresentação da apresentação passada. Ele falou, tipo, autócrino não pode ser na mesma célula que na célula do mesmo tipo, não pode ser no mesmo tipo celular, alguma coisa assim. Coisa muito estranha. Ué? Não, paráquino que não pode ser para o mesmo tipo celular. E aí ele considera, pô, mas se um neutrófilo liberou um negócio aqui e outro tá bem aqui do lado agindo nele, ele vai considerar isso aqui um mecanismo autócrino. Lá no Guyton, nas últimas edições. Ah, tá. Então ele chama Isso de aqui, autócrino quando é para o mesmo tipo celular, independente do fato de ser a mesma célula ou uma célula vizinha. isso. Mas pelo que eu vi nos artigos relacionados ao neutrófilo, não fala disso em momento nenhum. Se tá isso aqui, se tem um neutrófilo aqui agindo nesse, isso aqui é paráquino. Autócrino é quando o neutrófilo age no próprio, em si próprio. E o Guyton não coloca isso. Divergência de nomenclatura, então. Uhum. Aí não sei se a questão é de o usual é uma coisa e o que está sendo definido é outra, ou se existem definições diferentes e não tem um consenso. Uhum. Assim, eu sou muito novo nisso, mas me parece que a gente não tem um consenso nem para definição de hormônio, professor. Eles falam, pô, todo mundo que fala de vias endócrinas, o endócrino não é hormônio, mas se eu vou falar de coisas parácrinas assim, já não vou, não. Tipo, hormônio, eles vão usar hormônio como uma metonímia no negócio. Em geral, o hormônio você tem a questão de sinalização sistêmica, né? Uhum. Então, não daria para você ter uma sinalização local sem ter possibilidade de efeito em outros sistemas. Não seria um hormônio, mas vai saber. Vamos. Devagarzinho a gente vai construindo isso aí. Joia. Então, dá uma olhada nisso, mas o foco, então, agora é definir esse tema de revisão, de novo. Ou mantém esse se você achar alguma coisa interessante, ou sugere outro. Tá bom. Joia? Show. Isabelle, tá quietinha aí no canto? E aí, Isabelle, o que você conta de novo? Tudo certinho com você? Tudo certo, professor. E aí?
eu tenho que ver uma questão com você primeiro sobre a próxima apresentação. Peraí. Repete que o som estava meio baixo. Fala. Pode falar? Pode. Melhorou? Uhum. Eu tenho que resolver um negócio com você sobre a próxima apresentação. Porque eu lembro que quando a gente comentou da sua apresentação, você falou que estava esperando ficar pronto, não sei o que você ia apresentar. Daí eu coloquei você bem pra frente, mais pra frente seria semana que vem. E aí agora, como você tá com esse problema de aula, eu quero ver se você quer trocar. Pois é, porque a questão, o que eu estava pensando em preparar seria uma apresentação voltada para os aspectos de estatística que a gente usa na proteômica, e já apresentando alguma coisa do script, que já tem uma versão alfa pronta. Mas com essa história de aula, eu estava querendo trocar sim, porque está sendo bem mais complicado do que eu imaginava. Então vamos jogar isso um pouquinho mais para frente para eu conseguir me organizar aqui. Beleza, então. Depois eu falo com outra pessoa, no caso, Felipe. Tá. E aí, Isabelle, dos seus estudos, trabalhos, você estava fazendo a escrita do artigo do Nanogel, né? Na verdade, eu estava fazendo análise do mestrado mesmo. Estava bem focada nisso, mas toda vez que eu estava bem focada, a Lilde me mandava alguma mensagenzinha em alguma rede social, e aí eu parava e ia fazer outra coisa do Nanogel. Aí eu decidi parar o mestrado, que inclusive está bem aqui. Cadê? Está bem aqui, meu mestrado. Você tem um painel ali. Esse aqui é o meu, esse aqui é do meu sobrinho. Que tem rabisco. Tá melhor que o meu, inclusive. E aí eu tava vendo do mestrado, eu tava achando bem legal, porque saiu aquele artigo de transcriptoma, e daí eu fui pegando os pontos que eles acharam para ver se eu consigo confirmar ou não isso com os meus resultados de proteômica. E daí tem muito ponto, tem um, inclusive, que eu já consegui ver, que eles falaram que tinha muita expressão de genes associados a interferon, e eu tenho também várias proteínas associadas à via do interferon, e todas elas, a única significância que tem está em ativação, não tem a ver com sexo, na verdade. Então já está um ponto para discussão de mestrado. Eu separei também a planilhazinha lá que saiu do ANOVA, segunda via. Daí eu separei entre as significâncias mesmo. Então, quais são as proteínas que a significância está por causa do sexo e por causa da interação. E aí eu vou trabalhar primeiro só com as do sexo, que são 54. São 54 proteínas, então dá para mim trabalhar bem legal com elas, cada um bonitinho. E 35 de interação. E aí eu vou deixar o resto, que é só ativação, para o final e estudar menos, porque não é o foco do meu trabalho também. Enfim, aí sobre o Nanogel, eu vou te mostrar uma coisa. Porque eu também fiz isso antes, na primeira análise que eu fiz, eu dei uma olhada superficial nos dados e fui ver em alguns pontos que seria interessante. Aí eu procurava as proteínas que podiam estar. E aí a maioria das vezes era porque tinha muita proteína que a diferença estava por causa do FMLP e não por causa do Nanogel. Daí a Lídia até reclamou lá que tem uma proteína lá no artigo que não tem significância para Nanogel e ela queria que eu me falasse sobre ela. Aí eu decidi fazer de outro jeito. Eu recomecei a análise, já estou quase terminando, acho que mais 2 dias e já começo a escrever o artigo de novo. E aí eu separei todas as proteínas que tinham a significância pro Nanogel, com ou não os outros estímulos. E daí eu estou trabalhando com elas e eu achei umas coisas bem legais. Posso te mostrar? Sim. Vou compartilhar minha tela aqui. Dá para ver? Sim, estou vendo. Eu separei, essa aqui é a análise que eu fiz, são essas as proteínas que têm alguma significância com o Nanogel. Daí eu separei entre as que estavam down reguladas em Nanogel e as que estavam up. E aí aqui pelo string dá para ver pouca coisa. Então eu fui estudando, como são poucas, eu fui estudando uma a uma. Daí deu para me fazer esse esquema aqui. E aí como eu já esperava, tem aquela questão da degranulação, muita proteína de degranulação, mas nessa nova análise eu também achei essa questão aqui da sobreposição dessas proteínas para a questão de fagossoma, mas elas estão down reguladas. E daí eu não sei se eu posso falar isso como sendo
pode fazer parte do fagosoma porque foram degradadas, a questão de estarem down-reguladas. Ainda estou meio que trabalhando nessa hipótese aí, porque eu não sei. Mas aí, precisa ver como é que é a via de tratamento dessas proteínas, né? Se elas normalmente são degradadas ou não. pois é, isso que eu estou vendo ainda. Mas eu achei bem legal isso aqui. E daí, por exemplo, tem essa questão aqui também, que a Lili estava querendo que falasse que o nanogel não é citotóxico para a célula. Ela queria que deixasse muito claro. Porém, eu achei essa proteína aqui, a vimentina, e ela está muito ligada à questão de apoptose e de regulação da apoptose. E ela está down-regulada, o que alinha com o fato de que ela é um substrato para caspase. E que a HSP90 também está nesse processo. E ela está down-regulada, tá com a mesma expressão de FMLP e titânio, e nanogel. Mas espera lá, então ela está... Você tem diminuição da proteína pró-apoptótica. Não, ela faz parte, não é diminuição, assim, para a apoptose acontecer, ela tem que diminuir, porque ela é crivada, o processo de apoptose. Ela é um substrato da proteína que faz a apoptose. Tá, então... mas favorecer a apoptose em neutrófilo, você provavelmente está limitando a resposta inflamatória. Então... Não é, pois é. Ela me mandou, na verdade, ela falou, olha essa proteína aqui, porque ela faz parte da apoptose e ela tá diferente no nanogel, mas aí eu já estava com os dados aqui e ela tá diferente com o nanogel em relação ao controle e não às outras condições. Então, ela queria que eu falasse que ela estava aí porque não acontecia a apoptose, mas eu acho que é o contrário, ela tá aí porque acontece a apoptose. Mas acontecer a apoptose em neutrófilo não necessariamente é uma resposta deletéria, um indício de toxicidade. Se você está induzindo a apoptose de neutrófilo, você pode estar limitando a resposta inflamatória. Entendi. Pois é. Aí outra questão também que eu achei muito interessante é esse aqui, que eu não tinha visto antes. E a questão de... Tem muita proteína, a maioria dessas aqui, principalmente HSP90, HSP70, são marcadores de exocitose de neutrófilos, só que também para mim não faz muito sentido eles estarem upregulados. A não ser que não tenha tido tempo de acontecer de fato a exocitose, porque primeiro forma aqueles early endocytes, depois os late endocytes e depois que eles são jogados para fora. E lembra que isso é uma situação dinâmica, quer dizer, não é a história de o neutrófilo produz os exossomos e joga tudo fora e acabou. Ele, enquanto está jogando fora, está produzindo mais. Então, você pode estar numa situação desse turnover aí que você tenha um aumento em geral, apesar de ele estar secretando. Mesmo que já tenha dado tempo para secretar. Gel, em relação ao controle. Agora, o que eu vou fazer de hoje para amanhã é estudar justamente essas daqui, porque apesar de para estudar realmente, fazer as minhas sobre as proteínas que não tem de controle nanogel, são essas daqui. Daí talvez fazer outro esqueminha igual esse daqui para ver como é que fica. Tá. E escrever. Agora, aquelas de FMLP e titânio, assim, na minha opinião, teria algum aspecto interessante, mas parece que a Lilde não queria colocar isso no artigo do nanogel. Então, é interessante você analisar isso, mas para um outro artigo a ser escrito. Mas analisar, porque vai que tem alguma coisa que, por exemplo, fala que FMLP e titânio estão muito relacionados a um processo que seja deletério e nanogel não. Sim. Aí é interessante pro lado do nanogel. Ah, tá. Para essa questão que é colocada do efeito não citotóxico do nanogel. Sim. Tá, beleza. Sim, seria interessante. Principalmente em relação ao titânio. Mas, de fato. Joia. Então você está bem encaminhado aí.
história da análise dos dados. Já está com tudo pronto para fechar essa discussão. Sim. Essa semana, então, você vai mexer ainda com essa interpretação, com o estudo das proteínas que apareceram na análise de dados. Sim, acho que até amanhã eu termino Tá. essa questão de análise e depois eu vou só escrever. Joia. Aí você acha que até o final de semana você já mandou uma versão nova? Sim, o meu objetivo era fazer até essa semana, só que não deu. Tá. Então, beleza. Aí, se não deu, porque você achou coisa interessante. Então, bom motivo. Legal, Isabel. Então, continue com isso aí e vamos adiante. Só finalizando aqui, se você não tiver mais nada para falar com a Isabelle, eu acho que você tem. Fala, Felipe. Você vai falar com a Isabelle ainda, não vai? Oi? Não, Falar com a já tinha encerrado. Ah, não, desculpa, porque eu pensei que eu me prometi. Mas é porque ela falou da poliproteína, e eu lembrei uma coisa interessante, que parece que está tendo uma grande discussão sobre a poliproteínas, né? Essas lipoproteínas de neutrófilos, né? E no caso, o que eu achei interessante é que são aquelas proteínas que eu tinha comentado sobre proteínas de coagulação, que muitas delas estão envolvidas com a poliproteína. E aí também eu esqueci de falar que tanto o NADPH quanto o NEX, e essa serpina 1, elas estão envolvidas no processo de jangadas lipídicas. E provavelmente tem alguma coisa coligada que eu ainda não consegui fazer um. Mas, pelo menos no meu string aqui, a serpina, ela faz cluster com APOB, APOH e essas proteínas de coagulação. Tá, quer dizer, você está ligando, então, as apolipoproteínas à coagulação INET. Eu tô tentando buscar alguma coisa. Eu sei que é difícil pra caramba, porque cada hora parece uma coisa diferente. Aí parece que nunca tem fim. Mas assim, eu tô tentando me concentrar para poder discutir só alguma coisa, porque senão eu não vou conseguir. Pelo que eu estou vendo, você está conseguindo montar um modelo a ser proposto. A ideia é exatamente essa. Você tem que juntar os seus resultados, propor um modelo, ver com que aspectos da literatura o seu modelo é coerente, que aspectos são discordantes do seu modelo e discutir isso. Olha, meu modelo é coerente com a literatura nesse aspecto, então isso deve ser mantido porque apareceu nos meus resultados e coincide com a literatura. Mas o meu modelo está contrário à literatura em tais e tais pontos. E aí você vai ter que tentar defender o seu modelo com base no seu resultado. Ou acrescentar experimentos, daí a história de você fazer um desenho experimental, porque você ainda tem um tempinho. Você pode introduzir experimentos. Eu achei essa discordância, então eu tenho a minha hipótese é que esse modelo seja válido por isso, por isso, por isso. Aí eu fiz tal experimento para testar essa hipótese e ver se o que vale é o meu modelo ou o que vale é o que está na literatura. Beleza. Tá? Mas organiza isso com cuidado de não expandir demais, mas também com o cuidado de não deixar passar, não deixar de lado coisas importantes. Tem que achar o meio termo aí, tem que caminhar na corda bamba sem cair. Legal, gente? O que mais? Tem mais algum ponto para comentar do que vocês estão para fazer nessa semana? Professor, você gravou minha apresentação da semana passada? Eu acho que sim. Essa história do botãozinho de gravar, eu ainda preciso me entender melhor com ele. De vira e mexe, eu esqueço. Tá. O botão na hora Eu não tinha pensado em gravar, só que eu me esqueci na hora. Eu acho que eu gravei, vou dar uma olhadinha aqui. E se tiver gravado, eu coloco no YouTube. Tá bom, obrigado. É só isso mesmo. Falou, gente. Me cobra isso se eu esquecer. Tá bom. Tchau, Obrigado. Falou, pessoal. Boa semana para vocês.